Bom, se você está aqui comigo hoje, é bem provável que você suspeite ser uma mulher autista ou que você tenha recebido recentemente o diagnóstico de autismo já na fase adulta ou na adolescência e queira compreender melhor o seu lado espectral. Eu sei disso porque vocês me contam que têm usado os meus vídeos aqui sobre autismo em mulheres, autismo feminino, para refletir melhor sobre as suas características e sobre como usar esses traços espectrais coloridos a seu favor. Então, hoje nós vamos listar 10 características super comuns em autistas que se identificam com esse mundo mais feminino, mas que são traços frequentemente ignorados pelos profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação. E essa lista foi construída baseada na minha experiência atendendo mulheres e adolescentes autistas como educadora e também, claro, a lista foi inspirada pelo maravilhoso trabalho dos meus cientistas favoritos do momento, que são a doutora Doris Zene e o Dr. William Mandy, que estudam e atendem também mulheres autistas, tanto em Toronto quanto em Londres, ou seja, nós estamos muito bem acompanhados aqui. E eu sinto que conhecer as suas próprias características autísticas ou espectrais, além de aumentar a sua autoconfiança, pode facilitar muito as conversas no seu ambiente acadêmico, ou no trabalho, nos seus relacionamentos. No meu caso, embora eu não seja autista, eu tenho muitos dos traços autísticos porque eu sou hipersensível e eu tenho TDAH, tenho interseção grande aí, né? Então, me reconhecer como neurodivergente me ajuda muito a solicitar inclusão, por exemplo. E eu já contei aqui para vocês que os meus professores sabem das minhas características, meu marido também, ele sabe que se encostar na minha orelha, isso vai me incomodar. Então, ele também não vai se sentir pouco amado se eu me esquivar discretamente das mãozinhas dele. E a propósito, se você tiver alguma história divertida aqui de inclusão, por favor, compartilhe com a gente, conte aqui nos comentários e a gente vai se divertir juntos. E se você quiser maratonar os vídeos sobre autismo feminino aqui do canal, há um tempo atrás eu fiz 2 listas com 5 das características bem frequentes em mulheres autistas. Eu vou deixar esses vídeos aqui nos cards para vocês. E mais uma vez eu quero alertar que meu trabalho aqui não é diagnóstico, mas se você se identificar com muitas dessas características, talvez valha a pena conversar com um profissional a respeito desse assunto. Agora, dito isso, vamos lá à nossa lista de 10 características atípicas das mulheres atípicas. E o primeiro traço que pode passar despercebido para a equipe profissional é que, apesar de parecerem ótimas na socialização, as mulheres autistas podem ter muita dificuldade para se relacionar mais intimamente. E como a gente percebe isso? Às vezes desde a infância, porque os meninos podem comparar a mulher autista, a menina, né, autista, a um urso polar, a uma pedra de gelo. Muitas delas me contam isso, que não tem muito traquejo com os meninos. Na temporada americana do Amor no Espectro, por exemplo, a Dani fica apaixonada pelo Solomon no primeiro encontro, no segundo encontro também está encantada, mas depois de perceber que ele não ama a animação como ela e que ele ainda não tem planos concretos para o futuro, planos profissionais, ela simplesmente se desconecta dele, desengaja do relacionamento. E por outro lado, as meninas e as mulheres autistas, elas podem ser muito ingênuas e aí podem acabar entrando em relacionamentos abusivos porque elas não percebem os sinais de perigo, esses sinais de alerta, né, do narcisismo. Vocês sabem que essa é a minha grande preocupação. Eu tenho até um dicionário do narcisismo para que os meus clientes saibam como se defender. Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição, que aí vocês podem baixar também e usar, né, ler com cuidado, para que vocês saibam, né, se defender desses relacionamentos, aprender a detectar os sinais de perigo. E, infelizmente, existem estudos mostrando que as mulheres autistas, elas têm 3 vezes mais chances de sofrer abusos do que as outras mulheres. Saiu um artigo agora na Frontiers, em abril, mostrando que 90% das mulheres autistas dizem que já sofreram violência sexual, algum tipo de violência sexual. Isso é terrível. Então, é importantíssimo oferecer suporte também na área afetiva, mesmo que a autista pareça dar conta dessa demanda. A segunda característica fora do radar é ter muita ansiedade por achar que precisa mascarar a sua identidade. Às vezes a moça autista é como a Alice no País das Maravilhas e quer se apresentar socialmente como a Mulher Maravilha. E como você deve imaginar, ou como você já deve ter sentido na sua própria pele, isso não dá certo, porque o masking ou a camuflagem, que é o termo usado em português, né, para descrever esse recurso adaptativo,
Ele pode até ser funcional se usado com cautela, mas, como tudo, a dose é o que diferencia, né? O remédio do veneno. E a maior parte das pessoas tolera só uma pequena dose de camuflagem. E, aliás, a camuflagem é o maior fator de risco para o adoecimento psíquico, justamente porque ter uma identidade secreta parece romântico, né? Mas pode levar à exaustão física, à exaustão emocional, por conta da ansiedade, por causa da culpa também, por não ser exatamente o que as pessoas esperam de nós. E, infelizmente, pela própria cultura, né, mais machista, as mulheres costumam usar mais máscaras do que os homens autistas desde cedo, porque elas são ensinadas desde a infância a serem boazinhas, a abraçar os parentes mesmo quando elas não querem, a inibir os seus movimentos autoestimulatórios, a serem mais sociáveis. Acontece que esse comportamento de esconder as suas necessidades, as necessidades de movimento ou necessidade de maior introspecção, maior tempo de descanso, se isso for muito frequente, pode, claro, torná-las mais vulneráveis à depressão, por exemplo. Mas não precisa ser assim. Nós também temos vídeos aqui no canal só sobre masking e sobre como ser mais você. Eu vou deixar aqui nos cards também esse vídeo para vocês. E a terceira característica é a síndrome do impostor. Por quê? Pela camuflagem, a mulher autista pode sentir que está escondendo a sua verdade, só para deixar as outras pessoas mais felizes, mais confortáveis, menos incomodadas com as estereotipias delas, por exemplo. Outro dia, minha amiga Alessandra escreveu aqui nos comentários que ela foi demitida porque a equipe a considerou grosseira. E eu sei que ela é amabilíssima, mas talvez ela tenha sido mal interpretada. E experiências como essa, né, que ela contou, podem ensinar a menina autista a ficar mais calada, a sorrir mais, a ser boazinha, só para parecer uma pessoa típica. E essa é a camuflagem. O problema é que, às vezes, a menina é tão boa atriz que os outros começam a elogiá-la muito por ser elegante, fofa, delicada, mas só ela sabe que não é bem assim e que, na verdade, muitos sentimentos, né, muitas emoções estão represadas dentro dela. As mulheres autistas também se queixam da síndrome do impostor justamente pelo seu diagnóstico de autismo, porque às vezes elas não parecem neurodivergentes o suficiente para reivindicar algum tipo de acomodação. E esse desconforto nos leva à quarta característica, que é bastante presente nas mulheres autistas, que é o gaslighting. O gaslighting é muito divulgado por quem estuda narcisismo, e a criação do conceito foi inspirada por um filme com esse mesmo nome, Gaslighting, e em português é A Meia Luz. No filme, o marido deixa a esposa louca, porque ele vai negando a realidade dela aos poucos, principalmente confundindo a cabeça dela sobre um poste de luz lá. Quando ela dizia que estava aceso, ele negava, dizia que não, e isso vai acontecendo tantas vezes que ela perde a sanidade mesmo. Acontece que nós mesmos podemos questionar a nossa realidade. E a mulher autista, em muitos casos, vai questionar suas próprias características, as suas próprias necessidades, principalmente porque ela se compara às amigas e pensa: se ela não se cansa depois de um evento, por que é que eu vou me cansar? Se os outros não se incomodam com barulho, então eu também tenho que suportar isso. E se é normal usar maquiagem, salto alto, se enfeitar toda, cílios postiços e tudo mais, então eu não tenho que ficar cansada por isso, eu tenho que me encaixar. O problema é que elas acabam ficando super confusas e ainda mais cansadas. Às vezes elas se sentem doidas mesmo, é o que elas me dizem. E por isso é que muitas mulheres dizem também que o diagnóstico é libertador, porque aí é que elas conseguem abandonar esse diálogo interno enlouquecedor. E a quinta característica confundidora é a liderança. Parece pouco óbvio e até distante da realidade essa ideia de ser líder, mas muitas meninas autistas contam que assumem o papel de liderança conscientemente na escola e no trabalho, porque esse papel as livra de ter que ficar de muito papo com os outros. Se o professor passa um trabalho, por exemplo, elas simplesmente listam todas as tarefas, as exigências, os prazos e, se bobear, elas executam tudo também. Porque o problema mesmo é ter que perder tempo jogando conversa fora, discutindo sobre quem trabalhou menos, quem fez isso ou aquilo errado. As autistas líderes costumam ter
pânico, de fofoca, de mimimi. E na infância, a menina autista pode ser taxada de mandona, de egoísta, de fominha, porque para organizar suas próprias ideias, muitas vezes ela vai querer organizar o mundo inteiro antes. E quando os pais não podam essa característica, aí a liderança tende a ajudá-la bastante, por exemplo, na carreira. Isso é maravilhoso. Então, nós temos que ter esse cuidado de não inibir esse traço super positivo da autista. Mas, ao mesmo tempo, é importante ajudar a mulher autista a ter uma certa flexibilidade mental, senão ela também pode se tornar uma workaholic e acabar infeliz nas outras esferas da vida. Tudo tem que ser visto também caso a caso. A Temple Grandin, por exemplo, conduziu a sua vida focada na carreira por opção, ou seja, o que realmente faz a diferença é a sua consciência, a sua decisão. Se você decidir ser um workaholic, líder, estamos com você. A sexta característica é a imitação. Talvez você vá achar essa característica muito semelhante ao masking, mas aqui eu estou falando de um espelhamento mais dos gestos, da fala das outras pessoas. Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, mas no final das contas a mulher autista acaba sabendo que ela imita os outros. Por exemplo, ela pode pegar sotaques com muita facilidade. Aí, se ela começa a conversar com uma pessoa do interior de São Paulo, os R's vão ficando mais fortes. Ela talvez incorpore muitos dos movimentos, da gesticulação do interlocutor, e ao longo da conversa, a pessoa pode achar até que a autista esteja sendo debochada. É por isso que, geralmente, a autista fica sabendo dessa sua tendência a imitar os outros. E, aliás, se essa característica for bem aplicada, ela pode se tornar muito funcional. Inclusive, algumas autistas são excelentes atrizes, então fica a dica. O sétimo traço é ter estereotipias secretas. As estereotipias são movimentos repetitivos, sem motivo aparente, mas em geral elas trazem muito conforto aos autistas. E os meninos costumam ter estereotipias mais nítidas, mais claras, mais perceptíveis, como se balançar, sacudir as mãozinhas. E essa costuma ser uma das primeiras razões que levam os educadores e os pais a suspeitarem de autismo. Mas as meninas autistas, elas tendem a manifestar esses movimentos de uma forma mais sutil e mais socialmente aceita. E é por isso que elas chamam menos atenção. E no caso, essa vai ser uma razão para o adiamento do diagnóstico nas meninas. Pois bem, agora, por que será que as estereotipias costumam ser mais discretas nas meninas? Simplesmente porque elas tendem a camuflar mais do que os meninos. Essa é a hipótese. Então a garota pode ocultar esses movimentos que vão aparecer como mania de puxar a pele dos lábios, de morder os lábios, de roer as unhas, de enrolar os cabelos, que é muito frequente, de ficar piscando. E às vezes a gente esconde também algum tique ou um gesto durante uma conversa, né? Ou distrai a pessoa que está à nossa frente, de maneira que ela olhe para o outro lado. Você vai me entender. Imagino que você já tenha feito isso. E a oitava característica intrigante é se comunicar melhor pela escrita do que ao vivo. As minhas clientes sempre dizem que preferem me enviar suas reflexões em forma de textos. E eu amo os textos. O que elas contam é que as interações exigem muita atenção delas aos detalhes não verbais. E isso faz com que a mensagem delas se perca. Então, elas sentem que tem várias ideias interessantes durante as reuniões de trabalho, durante um ADR, por exemplo, mas quase nunca elas conseguem articular o que elas estavam pensando, e aí elas acabam se sentindo como bobas, né, na frente dos colegas, do marido, do namorado. Até a própria voz dela pode ser uma distração, quando o ambiente já oferece muitos estímulos, então o recurso vai ser escrever. E mais uma vez, de acordo com o meu lema de transformar disfunção em superfunção, se esse é o seu caso, talvez você possa ser uma excelente escritora. E por outro lado, essa competência pode deixar os profissionais muito confusos, porque como a autista que tem dificuldade de comunicação vai escrever tão bem? A nona característica é ter mais amigos, meninos, do que amigas. Alguns autores dizem que essa é uma estratégia de camuflagem também, porque perto das amigas, a menina autista pode parecer muito diferente. E como entre os meninos já existem essas diferenças naturais de gênero, a menina autista ela não se sente julgada, ela não se sente comparada em um grupo de meninos.
Fora que se a vibe dela não for maquiagem, acessórios, bonecas, paquerinhas, realmente talvez ela se sinta mais à vontade com quem conversa sobre insetos, videogames, ciências. E a 10ª característica é ser sensível. Vocês têm me perguntado se é possível ser uma pessoa altamente sensível e não ser autista. E sim, você pode processar o excesso de informações sensoriais com um pouco mais de dificuldade, mas se você não tem um padrão mais restritivo de comportamento, nem um padrão secreto restritivo de comportamento, e se você interage bem socialmente, é mais provável que você não seja autista. Mas, em geral, as mulheres autistas tendem a ser vistas como muito sensíveis, ou frescas até, porque, como os meninos, elas podem ter uma disfunção do processamento sensorial. É bastante frequente, né? Só que como elas se forçam a fazer tudo o que os amigos ou as amigas típicas fazem, elas podem acabar sendo vistas como mais ansiosas e mais fracas do que as outras pessoas. Se a sensibilidade deixa a moça muito reativa e emocionalmente instável, a equipe pode acabar pensando em um transtorno de personalidade borderline também, ou em transtornos alimentares, quando a sensibilidade aos alimentos é mais forte. Eu sou sensível, como vocês sabem, e eu me lembro de que na infância as pessoas estranhavam muito as minhas restrições alimentares. A mãe de uma amiga achava que a minha mãe tinha que ser mais rigorosa comigo, me bater até, ser brava, e hoje eu sei que leite e beterraba são 2 alimentos que não me fazem bem, e por isso eu não gostava deles. Imagine se a minha mãe tivesse ouvido essa vizinha. Então, se você é profissional, o cuidado precisa ser ainda maior, porque nós não queremos ser iatrogênicos, nós não queremos piorar a condição da mulher autista, né, com uma intervenção muito precipitada ou preconceituosa. Enfim, é importante saber que a sensibilidade é real e que ela vai aparecer em algumas ocasiões. E claro, nós também podemos transformá-la em uma super função. Eu conheço mulheres neurodivergentes, lindas, perfumistas, poetisas, fotógrafas, desenhistas, terapeutas, professoras de yoga, educadoras maravilhosas, exatamente porque elas conseguem sintonizar o seu cérebro com as sutilezas do mundo, né? E oferecer um trabalho muito poderoso. E é por isso, entre outras coisas, que eu amo vocês. E bem, essas foram as 10 características atípicas das nossas queridas mulheres atípicas. Lembrando que nós não queremos ser sexistas aqui e que, na verdade, esses traços podem aparecer em todo o espectro das diferentes apresentações de gênero também. Infelizmente, nós ainda não temos tantos estudos sobre autismo em mulheres, né? Nem autismo em mulheres e muito menos para não binários. Mas essa realidade tende a mudar em breve, aliás, já está mudando, né? E tudo começa com a gente. Então, por favor, vamos conversar aqui também mais sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o grupo da escola, com o grupo da família e comente aqui embaixo se você se reconhece em algum desses traços ou em vários deles. Eu espero que você esteja usando o poder da sua identidade a seu favor, a favor do seu crescimento e até para ajudar outras pessoas também. Porque não é que eu queira romantizar o autismo, longe de mim, vocês já me conhecem, mas é que eu realmente fico super encantada com as histórias espectrais de vocês, com tudo que vocês me contam, tanto escrito aqui nos comentários quanto pessoalmente, e de certa forma eu sinto que essa é a diferença que nós precisamos ver no mundo. Então, conto com vocês. Um beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!